Fala, galerinha! E agora nossa próxima aula é exatamente sobre números quânticos, tá? Não é um assunto que o Enem ele explora tanto, tá? Mas é importante você ter esse conhecimento para que você não pegue aí uma questão que acabe abordando isso aí e você fique em saia justa, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você vem trabalhando os modelos atômicos e o modelo atual, ele trata exatamente dos parâmetros de energia. Então, quando você fala em números quânticos, você tem números de energia. Resumindo, é o endereço energético de um elétron, tá? E pode ser de qualquer elétron. Os números quânticos, cada elétron, ele tem o seu endereço energético. Então, a questão pode pedir o número quântico do 11º elétron, de um total de 23. Pode pedir o número quântico do 14º elétron, de um total de 20. Como ele pode pedir os números quânticos do elétron mais energético ou do elétron chamado mais externo. Então, a questão que dita a ordem, tá? Então, olha como é bem simples, tá bom? Você tem o chamado número quântico principal, que é representado pela letra N, que é a energia potencial. Lembra que eu falei lá no modelo de Bohr? Que você vai se distanciando do núcleo, você vai aumentando a tua distância, você aumenta a energia potencial. Então, o número quântico principal, ele é referente à camada. Então, se a camada for a primeira, que é a camada K, então o número quântico principal vai ser 1. Se você estiver na camada 6, por exemplo, o seu número quântico principal vai ser o 6. Então, não tem estresse nenhum. O número quântico principal, ele se refere à camada, ao número da camada, tá? Que é a energia potencial, beleza? Quando você trata do número quântico secundário ou azimutal, ele é representado pela letra L. E lembra em distribuição eletrônica que eu falei assim, ó, a energia mecânica é a energia potencial, que é a camada, mais a energia cinética, que é o subnível. Então, o número quântico secundário ou azimutal, ele é referente à energia cinética, tá? Então, lembrou comigo assim, ó, o orbital S, ele descreve uma trajetória na forma de uma esfera. O orbital P é na forma de lobos. Então, quando você pega o número quântico secundário, ele se refere à trajetória que o elétron descreve. Trajetória é movimento, movimento é energia cinética, tá? Então é o seguinte, ó, se você estiver no subnível S, o teu número quântico secundário vai ser o 0, que é a energia cinética, tá? Se você estiver no P, 1, no D, 2, o F, 3. Tranquilo? Então, o número quântico principal se refere à camada e o número quântico secundário se refere ao subnível, tá? Então, se for S, o número é 0. Se for P, o número é 1. D, 2, o F, 3. Beleza? O número quântico magnético, ele se refere à orientação do orbital. Então, tipo, ó, o subnível S, ele só tem um único orbital, concorda? Uma única orientação de orbital. Mas por quê, Tiago? Porque o S, ele pode ter no máximo 2 elétrons. E cada orbital, ele acomoda no máximo 2. Então, se tu tiver no subnível S, o teu número quântico magnético, ele é 0, tá? Porque tu só tem uma única orientação. Beleza? Se você estiver no subnível P, vamos lá aqui, ó. O secundário P não é 1? Beleza. Então, o magnético, ele vai do -1 até o +1. Tá? O D não vale 2? Então, o magnético pode ir do -2 até o +2. O F não vale 3? Então, o magnético pode ir do -3 até o +3. Tranquilo? Então, vamos lá comigo. Lembrou da regra de Rand? Primeiro você coloca os elétrons para cima, para depois colocar os elétrons para baixo. Então, se eu sou o P1, o meu magnético é -1. Se eu sou o P2, o meu magnético é 0. O P3, +1. O P4, -1. O P5, 0. O P6, +1. Tá? Se eu tiver, por exemplo, se eu for o chamado D7. Então, vem, ó. O D1, D2, D3, D4, D5, D6, o D7. O D7 parou no -1. Então, o número quântico magnético dele, -1. Tá? Então, não tem estresse nenhum. Lembrou? Primeiro coloca os elétrons para cima, para depois colocar os elétrons para baixo. Dominado assim? Tranquilo? Beleza.
Por exemplo, o F. Se for o F3, ele parou aqui, ó, no -1. Então, o magnético dele, -1. O F13 parou aqui, ó, no +2. Então, o magnético dele, +2, tá? E você tem o spin. O spin, ele se refere à rotação que o elétron vai descrever. Aí um detalhe. Quando você tem uma partícula em movimento, você gera um campo magnético, tá? Então, tipo, ó, você pode ter o elétron com o spin para cima ou com o spin para baixo, tá? Aí entra a convenção, cada questão dita para você, tá? Então, por exemplo, na convenção que é mais usada, se o spin estiver para cima, a rotação é menos o meio, que é a rotação no sentido anti-horário. Se a setinha for para baixo, então o spin é mais o meio, que é a rotação no sentido horário, tá? Mas, Thiago, por que o valor de 1/2? Os outros são números inteiros. E por que o spin ele é fração, tá? Devido a um experimento. Eles pegaram o hidrogênio, vários átomos de hidrogênio, tá? E o hidrogênio só tem um elétron. Então, o orbitalzinho dele só tem um elétron. E esse elétron, ora está com o spin para cima, ora está com o spin para baixo. Como é que eles conseguiram provar isso? Porque quando você passa um feixe de átomos por um ímã, metade é atraído pelo norte, metade é atraído pelo sul. Ou seja, metade estavam com spins, por exemplo, para cima, a outra metade com spins para baixo. Então, Thiago, de maneira que como metade foi para o norte, metade foi para o sul, o spin adota o valor de 1/2, tá? Então, lembrar, no caso do spin, eu vou ter a rotação do elétron, e o elétron em rotação, ele gera uma força magnética, ele gera um campo magnético, tá? Aí um detalhe, ó, por que em um orbital, um tem que ser para cima e o outro para baixo? Lembrou comigo assim, ó, você tem dois elétrons em uma mesma casinha. Como os dois são negativos, tem uma força eletrostática de repulsão. Para que o orbital fique estável, você tem que anular essa força eletrostática repulsiva. E você anula com a força magnética de atração. E para que você tenha uma força magnética de atração, os dois elétrons devem estar em rotações opostas, tá? Por isso que não rola você ter em um mesmo orbital dois elétrons com a mesma rotação, tá? Vai ter uma instabilidade enorme. Então, para você garantir a estabilidade dos elétrons dentro do orbital, para você conseguir ter uma harmonia dentro da sua casa, então, meu irmão, um tem que estar em uma rotação e o outro em rotação oposta, para que isso gere um magnetismo de atração e consiga anular a força eletrostática repulsiva, tá? Então você tem aí os 4 números quânticos e eu quero aplicar com você com uma questão muito top, tá? A questão que é para aluno experiente. Então vem, ó. Uma manifestação comum nas torcidas de futebol é a queima de fogos de artifício coloridos, de acordo com as cores dos times. Para obter a cor vermelha, por exemplo, adiciona-se o cloreto de estrôncio. Para o azul esverdeado, usa-se o cloreto de cobre 2, que é o modelo de Bohr, tá? A cor é característica do metal, tranquilo. Olha isso aqui, ó. Um cátion trivalente, por favor, grife isso aí, ó. Um cátion trivalente apresentou os seguintes números quânticos para o elétron de diferenciação. Lembrar que o elétron de diferenciação é o mais energético. Então, assim, ó, depois que o cara perdeu 3, os números quânticos do elétron mais energético foram esses, ó. O N igual a 3, que é a camada, então camada 3. Se o L é 2, o L não é o secundário. Se o L fosse 0, é o S. Se o L fosse 1, P. Como o L é 2, D. E o magnético mais 1. Beleza. Sabendo-se que esse elétron encontra-se desemparelhado, ou seja, o orbital só vai ter um elétron, tá? Pode-se afirmar que o número atômico desse metal é igual. Então, vem comigo, baby. Então, vou ter assim, ó. Tiago, o N é igual a 3, beleza? E o L é igual a 2. Tranquilo. Então, eu estou onde? No 3D. Depois que eu perdi 3 elétrons, eu vou para onde? No 3D, tá?
O magnético é mais 1. Então tá aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1. Mas a questão me fala que o elétron ele está desemparelhado. Ou seja, ele vai estar sozinho aqui, ó. Então, Tiago, eu vou ter ó, o D1, o D2, o D3 e o D4. Então, no D4, eu vou ter mais 1 e o elétron desemparelhado. Se o elétron fosse emparelhado, você ia continuar, ó, D5, D6, D7, D8, D9. Tá bom? Mas como é desemparelhado, vai parar aqui, ó, 3D4. Beleza aí, filho? Então, a distribuição tem que terminar em 3D4. Depois que você perde 3, a distribuição termina em D4. Qual é o erro comum do aluno? Fazer isso aqui, ó. Ah, termina em D4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. A distribuição do cátion trivalente seria essa. Aí o aluno erra. Sabe por quê? Porque em um cátion trivalente, tu não tem mais o subnível S. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui com você para te provar isso aí, tá? Só para você lembrar comigo, ó. Vamos lá, o ferro. A distribuição dele no estado neutro. 4S2, 3D6. Quando eu tenho um cátion trivalente, tu não tem mais o 4S, brother. Então é o seguinte, na distribuição de um cátion trivalente, tu não pode ter o 4S. Por isso que está errado fazer isso. Tu vai distribuir até o 3D4 sem incluir o 4S, porque é um cátion, beleza? Então, Tiago, o correto seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, tá? Tiago, vamos devolver os elétrons do ferro. Volta lá comigo, ó. Que você vai devolver os 3 elétrons que o ferro perdeu, por exemplo. Tu não vai colocar aqui, ó, 3D8, não. Você devolver os 3 é voltar à configuração inicial. Então, perceba, ó. Você vai devolver um do D e os 2 do S. Então, quando você pega um cátion e adiciona elétron a ele, ele tem que voltar para a configuração inicial dele, brother. Ou seja, vai ficar como? 4S2, 3D6. Aí, Baby Drive, morreu, ó. Vamos lá. Que você devolve os elétrons, eu vou acrescentar um ao D, formando D5, e devolver os 2 do S. Então, essa seria a distribuição do meu átomo neutro. Dominado aí? Tranquilo? Então, Tiago, eu vou ter um total de 25 elétrons. No estado neutro, o total de elétrons é o total de prótons, que é o número atômico, 25. Dominado aí? Tranquilo? Um cheiro. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a nossa próxima aula, tá? Um cheiro!